E foram 6 meses muito movimentados, esses primeiros 6 meses. E deste grande movimento, citarei algumas passagens que marcaram. Dentre eles, a atualização do subsídio, onde tive o prazer de observar os praças catarinenses liderarem a todos, inclusive aos oficiais. Foi a APRASC que estabeleceu esse contato e essa reunião entre as 8 associações dos militares. A APRASC, que em reunião com todos eles, trouxe, apresentou, fez acontecer o parecer jurídico do encaminhamento correto e qual seria a atualização do subsídio após estudar a fundo toda a legislação pertinente. Resultando todo esse trabalho em ofício ao governador e ao momento dessa Assembleia, onde vamos discutir e aprovar, salvo melhor juízo, uma ação coletiva específica sobre essa temática. Poxa, só um tempinho. Não esquecerei. Gente, tem pessoas que querem ouvir e essas conversinhas de canto estão atrapalhando ainda. Então, por gentileza, tá? Estamos quase no final. Deixa aqui, pelo menos, o advogado passar o que ele tem que ser passado a vocês, para que a gente possa finalizar a Assembleia. Tá ok? Obrigado. Problemática da antiguidade. Essa foi a primeira imensa dor de cabeça que encontramos. Uma ação praticamente perdida, onde a PGE foi extremamente habilidosa no momento em que a APRASC se encontrava em eleição e fez uma via sacra, convencendo o nosso tribunal de uma mudança. Trazendo com isso... E não estou aqui para dizer que uma forma ou outra de contagem da antiguidade é a correta, mas trazendo uma grande injustiça aos direitos adquiridos de diversos praças. E mesmo observando um tribunal convicto nessa maneira, nós passamos a trabalhar, primeiro em primeiro grau, depois com o Ministério Público, que hoje, juntamente com o primeiro grau, que foi unânime em balizar a tese da APRASC, o Ministério Público hoje também nos abraça nessa tese, diz que estamos corretos, e tenho o prazer de anunciar a vocês, alguns já sabem, que na data de ontem o governo assinou a PL da antiguidade e remeteu à Assembleia, onde acredito que terá célere tramitação. Então, de uma causa perdida, em um trabalho incansável de todo o jurídico da APRASC, hoje percebemos que o céu não é tão negro e que temos luz no fim do túnel. Reforma da Previdência, onde percebemos grande pressão da categoria sobre o que está acontecendo, mas somos fortes como diretoria, e queria parabenizar aqui toda a diretoria nisso, para esperar o momento correto, com o estudo adequado e aparecer em Brasília para ressaltar e fortalecer aquilo que os militares merecem como diferenciação, mas também observar e aproveitar o momento para arrumar aquilo que seguiu o caminho errado, como a diferenciação das femininas aqui de Santa Catarina, que não era observada e que hoje existe manifestação e caminhos para que seja observado na Câmara Federal, e também os cerca de 1.000 policiais, agora teremos quase 2.000, que receberiam pelo teto do INSS, e se tudo der certo nessa reforma da Previdência, seremos fortes o suficiente para adequar com os trabalhos que fizemos em Brasília. Abono permanência, que é uma das nossas ações coletivas que teve um julgamento desfavorável e que, com um grande recurso, estamos encaminhando para poder trazê-la de volta ao rumo correto. IRESA, que nos assusta e que teremos um grande trabalho agora para lutar por sua incorporação, pois o nosso tribunal, se estabelecer uma votação neste momento, talvez, ou até provavelmente, a diga como inconstitucional, o que seria um grande susto à categoria que não podemos permitir sem uma grande luta. 24/48, que é uma escala, digamos, escrava, que alguns possam dizer, e que o nosso tribunal tem abalizado e admitido por questão de um ofício do comandante-geral dos bombeiros, que diz que a escala de prontidão não é totalmente de uma dedicação. Oi? Mas pode? Você é o tesoureiro? Amigãos, a pedido de alguns aí, nós queríamos só verificar a quantidade de bombeiros que se encontra aqui. Foi a pedido dos próprios bombeiros. Então, os bombeiros, por gentileza, levante a mão para nós ter uma ideia. Olha que beleza. Obrigado. Parabéns para os senhores. Parabéns. Parabéns.
24 por 48, que balizado neste ofício do Comando Geral, a turma de recursos da capital entendeu que a jornada é legal e regular e que iniciamos a partir dali uma jornada de preparação com a enquete e reunião de PADs estado afora para permitir, então, a feitura de uma nova demanda e que essa está prestes a ser apresentada para desmistificar as mentiras ditas pelo Comando Geral dos Bombeiros. E, por último, nesses trabalhos que marcaram o primeiro semestre, eu gostaria de ressaltar a defesa na execução promovida pelo antigo Escritório Central. E queria dizer aqui que fui testemunha do susto que a nossa diretoria teve quando o antigo Escritório Central apresentou a eles uma fatura de 9 milhões de reais, algo próximo disso. E que a diretoria, praticamente à unanimidade, salvo com uma abstenção, disse que nunca pagaria essa quantia de valor que não teria sido apresentada na transição e que era desconhecida por eles. E, com isso, nós recebemos e enfrentamos com unhas e dentes a execução apresentada pelo antigo escritório e tenho a satisfação de comunicar que, nos primeiros despachos, tanto na execução quanto nos embargos à execução, o juiz já percebe com clareza tudo o que acontece e diz que não permitirá que o escritório receba 2 vezes ou que tenha um enriquecimento ilícito em face dos praças, e manteremos essa defesa. Seguindo, então, a pauta, deixarei os novos serviços por último e passarei direto para aquilo que é o grande momento dessa Assembleia e que merece deliberação por vocês, que são as nossas novas ações coletivas. E, para seguir nas novas ações coletivas, inverto a pauta em detrimento da presença do meu amigo, professor João Marcelo. Digo professor, pois na universidade foi, sim, meu professor, um dos melhores que tive, e convido para que venha aqui à frente e me ajude, pois será meu parceiro nessa demanda, a apresentar para vocês aquela que surgiu, muito bem-vindo, amigo, aquela que surgiu de um dos nossos programas do Informe Jurídico, onde discutimos uma decisão muito peculiar e de interesse da categoria, de uma ação onde o praça foi indenizado devido a uma falha demonstrada pela arma .40. Imagino que todos vocês já tenham utilizado ou utilizem diuturnamente tal arma, e passo a palavra ao professor João Marcelo para que explique os detalhes dessa ação individual e que traz agora um grande estudo que em conjunto realizamos e apresentamos a vocês uma ação coletiva diferente daquelas outras apresentadas até aqui, foge um pouquinho ao padrão, não é diretamente contra o Estado, traz uma empresa privada, então peço a atenção de todos para que possamos compreender e prosseguir nessa demanda. Obrigado, Leonardo, agradeço o cumprimento à mesa, cumprimento a todos presentes. Queria deixar claro que eu não sou advogado de regional nenhuma, né? Eu não estou vinculado à PRASC, mas é um prazer estar aqui falando para vocês, pelo que eu sei, a maior associação de praças do Brasil, e isso, para mim, é uma satisfação e um orgulho, justamente por apresentar. Eu ia utilizar ao mesmo tempo uma coisa que não é usual nas ações jurídicas feitas pela associação, mas essa ideia surgiu a partir de uma sentença que saiu esse ano. Em 2011, um colega de vocês, numa abordagem normal, teve a arma, caiu do colete, bateu no chão e disparou, travada, e o tiro atingiu o rosto. Ele veio a falecer. Era o soldado Niches. Nós fomos procurados pela família em 2012. E o pai dele é agente penitenciário, também é servidor público, e ele era mostrar que a arma tinha defeito. Claro que a indenização fazia parte da ação, mas a maior intenção do pai do soldado Niches era mostrar que a arma tinha defeito. E essa ação foi proposta em 2012. Ela tramitou em primeiro grau, nós ainda estamos em primeiro grau, até meados desse ano. Para fazer a perícia foram 3 vezes, porque a arma tinha que ser escoltada, não tinha escolta, e foram marcadas 3 vezes para fazer essa perícia. Nós tínhamos a perícia do inquérito policial militar, que era unânime, que ela disparou travada. Todos os companheiros de abordagem relataram a mesma situação, que inclusive foi filmada por um civil.
essa abordagem, não sei para que ele estava, se era até para utilizar contra a polícia, foi filmada por um civil, essa abordagem. No resumo da ópera, o que acontece? O juiz reconhece a responsabilidade da Taurus, né? Reconhece que ela disparou travada, mas um ponto importante da perícia realizada é que o perito, né, ele detecta um erro de projeto. Ele vê na arma um erro de projeto. Ela era uma cópia de uma Beretta antiga, e hoje eu teria que ter mais tempo para falar, mas, resumindo, a alça de mira está em cima da trava do percussor. E isso, na movimentação da própria utilização comum da arma, pode gerar problema na trava. Quando saiu a sentença, ela foi publicada no site do Tribunal de Justiça. E isso deu uma repercussão nacional, né, imediata. O Leonardo me perguntou se eu estaria disposto a estudar uma ação coletiva. E eu falei que sim. Né, eu tinha todo o material, toda essa ação foi instruída, muitos aqui devem ter acompanhado uma reportagem no Fantástico sobre a arma. Né, naquela oportunidade, no Fantástico, foram feitos 25 testes, 16 não dispararam, 3 dispararam sozinhas, e 6 bateu na bala, né, na espoleta, soltou, mas não disparou a arma. Eu tenho uma reportagem de 2003 do Sindicato dos Policiais, de 2013, dos Sindicatos Policiais, também detectando essa falha na arma. E, coincidentemente, antes de ontem, o governo de São Paulo diz que vai lançar a licitação para trocar todas as PT-40s. Né? Mas ontem a notícia foi nacional, né? São Paulo já comprou 5.000 Glocks, né? E vai investir 80 milhões na troca dessas armas. Né? Então, quando o Leonardo me propôs essa parceria, eu tentei imaginar, junto com ele, nós debatemos e tentamos trazer uma coisa diferente para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil o direito está muito ligado ao prejuízo. Quem teve o prejuízo, né? E, a não ser a filha do soldado Niches, o pai do soldado Niches, até agora vocês não foram afetados diretamente. Nós temos um escritório parceiro nos Estados Unidos, e eu fui atrás, porque nós sabíamos também, nós já tínhamos informado no processo, e o próprio juiz, na sentença do soldado Niches, fala que não é dado aos brasileiros a mesma atenção pela Taurus ao que é dado aos americanos. Por quê? Por quê? Porque em 2015 eles fizeram um acordo de 15 milhões de dólares nos Estados Unidos. Mas já tem outra ação tramitando, que eu já estou de posse dela nos Estados Unidos, muito parecida. Um americano comprou uma Taurus, botou na caminhonete, ela caiu no chão e disparou no joelho. A diferença é que lá não ocorreu o falecimento. Mas a ação já está proposta. Né? Então, a ideia que surgiu em conversa entre os nossos escritórios era propor uma ação coletiva. Uma ação coletiva em que termos? Verificar um dano moral coletivo, porque assim, essas reclamações são diuturnas em relação às armas. Vocês podem não ter tido problemas, mas se vocês fizerem uma pesquisa na internet, botem no Google, vai surgir notícias de várias fontes. Nessa reportagem do Fantástico, são 98 acontecimentos no Brasil inteiro. Então, a ideia, para a maior associação de representantes, essa ação pode ter um impacto, inclusive nacional, a gente acredita. Né? Por quê? Porque a ação visa justamente atacar o problema da arma. Um problema que é sabido pela empresa. Um problema que é sabido pela empresa. Esse não é um caso isolado. Professor, né? Se me permitem um adido, depois que aconteceu aquilo ali, muitos policiais que eu conheço, do PPT, do choque, que são mais, entram nas áreas restritas aí, eles tinham medo de deixar a arma
no pronto. Eles deixavam sem ter uma na agulha, com medo que disparasse. Então, o policial não morre em segundos, ele morre em milésimos de segundo. Se for dar o golpe na arma, já faleceu. Então, impactou, sim, a vida do cotidiano dos nossos policiais aí. Isso, e por isso que a gente fala que é uma ação diferente. Não é uma ação que está vinculada ao subsídio de vocês, a alguma prestação pecuniária. Está, sim, vinculada à segurança de vocês no dia a dia. Essa é a ideia. Os pedidos dessa ação americana, eles são, assim, muito inteligentes, assim. Eles pedem, por exemplo, para notificar todos os usuários dos problemas e defeitos. Eles pedem uma coisa que vocês não poderiam pedir, porque lá a ideia é de consumidor, e vocês não são consumidores nesse caso, mas para devolver o lucro que a empresa teve com a venda da arma, né? Então, essas questões, nós, logo depois dessa sentença, que faz mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, nós começamos a estudar, né? E ela tem progredido e tem tido sucesso, e a gente acredita nessa ação. E a postulação seria por um dano moral coletivo. O que seria um dano moral coletivo? A insegurança que a utilização dessa arma traz a toda a categoria, né? Então, essa é a ideia que eu vim aqui, junto com o Leonardo, obviamente, trazer para vocês, né? É uma ação contra a própria fabricante da arma. Eventualmente, nós podemos pedir, aí é uma ação, foi comentado, as ações contra o Estado, acho que foi o senhor que comentou, essas ações contra o Estado, a substituição das armas. É uma possibilidade. Estados já estão fazendo espontaneamente. São Paulo... Claro, a gente... Então, se fizer o aplicativo fazer a busca, o estado inteiro vai ter a resposta, nome da guarnição, vai estar lá certinho, vai estar o número de armas ali. Depois que foi publicada essa notícia, um outro colega de vocês, que hoje está inválido por causa da arma, a arma atingiu o cerebelo, fez questão de ligar para o pai do soldado Niches para nos procurar. Hoje nós também vamos representá-lo. O problema é que o acidente dele foi em 2007, né? E aí teria a questão da prescrição, né? Foi utilizado o termo que foi utilizado aqui no início, dormientibus non socorrius. O direito não socorre aos que dormem. Mas, no caso dele, ainda há possibilidade, acreditamos, em relação às despesas atuais, em relação aos lucros cessantes atuais. Então, vai ser proposta ação também em relação a esse colega de vocês, né? Então, era isso que eu tinha aqui para falar. Eu tenho comigo a ação americana, eu tenho comigo o laudo da perícia do soldado Niches, tudo isso para embasar uma ação em favor da categoria, né? E por isso que nós estamos aqui, porque isso depende de deliberação. Eu acho que é para a categoria. Essa é uma das coisas, como que vai ser dividido, é um dos nossos... Como que vai ser dividido, esse é um dos nossos problemas nessa ação. É que nós estamos estudando, ela não está pronta e acabada. Primeiro porque precisa de deliberação da categoria, né, para dar seguimento a ela. Mas a mensuração, inclusive, do valor do dano é um negócio complicado no direito brasileiro. No direito americano, poderia falar sem sombra de dúvida aqui, que seria coisa de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões no direito americano. No direito brasileiro não funciona assim. Então, nós estamos adaptando essas questões para uma ação coletiva em favor da categoria. Tá? Então, para esclarecer para vocês, para permitir que vocês tirem qualquer dúvida e que possamos colocar em votação, a ideologia são 2 ações coletivas distintas. Uma cominatória, para exigir do Estado para que faça a alteração, que tire de circulação, que exija a garantia pela falha de serviço, como o Estado quiser, mas que retire de circulação a ponto 40 e traga uma arma substituta aos praças catarinenses. E uma segunda demanda, para que
a Taurus e não o Estado, para que a Taurus indenize coletivamente a nossa categoria por todo esse prejuízo e essa insegurança gerada a todos nós. Essa ação coletiva ela não terá como finalidade buscar o dano individual de cada um dos praças que sim foram lesados diretamente pela arma. Esses recomenda-se que façam suas ações individuais. A ação coletiva vai buscar essa iminência, esse risco ao qual todos vocês foram expostos. Em discussão? Abro a discussão do tema. Quem aprova, permaneça como está. Acho que ele quer falar. Quer que eu responda? Olha, os riscos periciais não devem ser representativos, até porque nós já abrimos a ação com provas emprestadas de outro processo. Certamente, quem pedirá uma nova prova pericial, se é que vai pedir, será a Taurus. Mas existe, sim, em toda demanda que se propõe, o risco dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aquele que perde a demanda paga ao advogado vencedor um valor fixo ou percentual, geralmente percentual. Todas as demandas coletivas da APRASC têm esse risco, mas, aos olhos do jurídico central, não sou eu que devo julgar, são todos vocês, mas aos olhos do jurídico central, sabendo que a arma é falha e que ela traz risco a todos vocês diuturnamente, é um risco que deve ser enfrentado e mais, é um risco aos meus olhos ínfimo, porque temos tudo para vencer essa demanda, embora inovadora. Agora acho que bota em votação, então. Está aberta a votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprove, que se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor. Missão cumprida. Boa viagem. Só queria agradecer a atenção de todos, é uma satisfação. Essa Assembleia me deu, no debate, gostaria de pedir nos debates anteriores, a dimensão da APRASC. Né? Eu pude ver a força que vocês têm. Né? E uma associação com 15 mil associados, ela tem uma força descomunal, que talvez vocês não saibam o tamanho que vocês têm, né? Que vocês devem usar isso. E eu tenho certeza que a vitória nessa ação vai ter repercussão nacional. Ela vai ter a notícia, se a notícia do soldado Niches, que foi individual, né, teve essa repercussão, foi publicada na Isto É, na Veja, em todos os sites, no Globo.com, eu tenho certeza que essa demanda vai causar burburinho. Obrigado pela atenção. Por favor. Os policiais que compraram, como as nossas demandas coletivas são demandas muito específicas, aqueles que compraram eu recomendo que façam ações individuais. Que a gente tire da coletiva, porque a coletiva eu não quero diferenciar. Esse policial comprou, esse não. Tornaria um cálculo muito complexo. Poderíamos avisar. Na publicidade, avisar aqueles que compraram a ponto 40 podem e devem mover uma demanda individual ofertada pelo nosso escritório. Muito interessante, bem colocado. Por favor. As ações que estão ganhas, no caso, em favor dos nossos policiais militares, que estão em precatórios, tem como o jurídico nosso da praça que agilizar essas?
Observações? Muito bem colocado. Eu vou só adiantar, mas respondendo tua pergunta. Isso é um dos pontos de pauta que eu vou voltar depois, um dos que eu pulei. As ações coletivas em andamento. Mas não só pode, como já estamos fazendo. Tá? Encerrado o tema da Taurus? Encerrado o tema da Taurus, eu retomo aquele que... Quer falar alguma coisa? Tá. Aquele que pautei como um dos destaques que marcaram esse primeiro semestre do jurídico da APRASC, que é a nossa atualização do subsídio. A atualização do subsídio do Praça Catarinense não acontece desde 2013. Em 2015, ainda foram sentidas repercussões de atualização do subsídio. Mas observando as razões do projeto de lei de 2013, nunca houve, até porque é impossível, porque bola de cristal não há, um lançamento de atualização do subsídio futuro. Houve sim uma impossibilidade do Caixa do Estado, à época, de lançar a atualização do subsídio total até ali, e então ele lançou em parcelas futuras. Então, a nossa pretensão de atualização do subsídio surge em 2013, se substancia na Constituição Federal, como bem colocado pelo meu presidente, que até já gravou os artigos. Daqui a pouco eu vou perder o meu papel como advogado, vai me substituir. Então, substanciado na Constituição Federal, nós pretendemos uma ação coletiva para exigir do Estado a atualização futura e cobrar o passado. E há quem possa me dizer que desde 88 existe essa Constituição e que alguns escritórios já tentaram e não foram exitosos em ações análogas. E houve até um praça que assertivamente, não digo que de forma equivocada, assertivamente remeteu ao nosso presidente uma recente sentença de primeiro grau de um outro sindicato buscando direitos parecidos. Mas acontece que, conforme noticiamos aos diversos meios de comunicação, existe uma ação repetitiva, a de número 565089, que se encontra em julgamento no STF. Essa ação tem movimentado todo o país. E lá em Brasília estive junto ao tesoureiro Rezena, e lá apresentamos nossas razões, discutimos a temática, apresentamos um amicus curiae, porque aquela ação nos interessa demasiadamente, porque repetitiva como ela, após seu julgamento, obrigará todos os tribunais do país a julgar de forma equânime, igual àquele julgamento estabelecido pelo nosso tribunal maior, que é o STF. O que proponho é que façamos a aprovação dessa ação coletiva, a apresentação da mesma imediatamente e o pedido de suspensão dela, para que o julgamento somente prossiga quando vinculado ao do STF, para evitar qualquer perda. A gente faz a propositura para evitar prescrições, pois desde 2013 temos essa situação, estabelecemos o protocolo, fazemos a publicidade até para que o governo saiba que o estamos processando e que isso sirva também como pressão para que possamos alcançar a atualização do subsídio que vocês merecem, e continuamos com o trabalho com o amicus curiae em Brasília lá apresentado, para que o julgamento de lá possa reverberar na ação daqui. Dúvidas? Aberto a discussão do tema. Por gentileza, quem quer se pronunciar? Vamos abrir a votação. Agora vamos mudar porque a Sandra quer bater uma foto. Quem aprova, levante as mãos. Por gentileza. Está mudando? Tudo bem. Quem não aprova... Continua levantado aí para sair bonito na foto. Quem não aprova se manifesta ao contrário levantando. Aprovado por unanimidade.
E a última de nossas ações coletivas a serem aprovadas hoje, e antes de passar a ela, gostaria de dizer que temos várias outras em estudo e preparação do escritório, e assim que preparadas, convocaremos assembleias específicas só para a aprovação dessas demandas, provavelmente ainda no segundo semestre. A última das ações coletivas a ser apresentada hoje tem a ver com auxílio à alimentação. E há alguém com boa memória da Assembleia que possa dizer: doutor, nós já aprovamos uma demanda parecida no passado e quiçá ela possa até estar em tramitação. E eu diria, é verdade. A categoria já aprovou, já propôs e já venceu demanda muito parecida. Pedindo à época, que era o que a jurisprudência da época dizia, que fossem pagos o auxílio alimentação nos afastamentos de saúde. Não é que a demanda da época tenha sido proposta equivocada. A demanda da época foi proposta conforme a jurisprudência da época. E conseguiu aquela repercussão até 2017, e encontra-se hoje em execução. É uma daquelas demandas que que o nosso colega pediu para que nós possamos acelerar, é uma daquelas que vocês têm valores a receber. A demanda que propomos hoje é uma demanda um pouco diferente. De lá para cá, em 2015, a lei que estabelece o auxílio alimentação de vocês, que é a lei de número 11.647 de 2000, teve um dos seus artigos declarado inconstitucional, agora em 2015. Não é tão perto, mas foi em 2015 essa declaração de inconstitucionalidade. Mas como o nosso tribunal é lento, o judiciário é, sim, muito moroso, apenas agora o nosso tribunal começa a se manifestar como vai repercutir essa inconstitucionalidade de alguns artigos da lei do auxílio alimentação. E num julgamento de 2 meses atrás, numa ação movida pelo doutor Murialdo, que é de Araranguá, e que será também parceiro nesta ação coletiva. Percebam, o jurídico central da APRASC busca aqueles escritórios mais preparados em cada uma das demandas e os traz para serem parceiros, para que vocês tenham a melhor representação naquela demanda específica. É o caso também do auxílio alimentação, onde o doutor Murialdo fez um grande trabalho de preparação, estabeleceu a repercussão dessa demanda sobre o auxílio alimentação, não somente aplicável agora aos afastamentos de saúde, mas a todos os afastamentos, e conseguiu uma decisão do nosso tribunal favorável, preparando então para que possamos demandar coletivamente este mesmo pedido para repercutir a todos os aprasquianos. E é isso que bota em discussão. Abro a discussão. Rodrigues. Isso é bem comum e foi uma boa pergunta. Acontece o tempo todo, até porque às vezes não é por mal. Um escritório aparece e oferece a demanda, o praça não sabe que está correndo a ação coletiva e assina uma nova procuração. A ação coletiva ela serve para trazer esse direito a todos vocês. Mas durante o transcurso do processo, em especial no momento da execução, é necessário se fazer uma busca no Estado de todos aqueles que já receberam esse direito, excluindo eles na hora do recebimento da coletiva. É um trabalho bem árduo que a coletiva exige, mas é a ritualística normal e que alcança essa tua dúvida. Mais alguns, senhores? Alguma informação? Como? Essa ação ela tem a prescrição de 5 anos, então nós vamos buscar 5 anos para trás. Em 2008 não chega. Mais alguma? Mais alguém? Vamos colocar em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem aprova, levante as mãos. Quem não aprova, se manifeste. Aprovado.